Capítulo 177 Vila Misteriosa. Zhao Feng respirou pesadamente. Ele nunca esperou que o Arco-Luo fosse mudar de tal forma. Seu poder não havia aumentado, mas a verdadeira mudança foi a imobilização causada pelas propriedades elementares. Um símbolo do Lótus do Gelo apareceu no Arco-Luo, quando as flechas dentro da aljava adquiriram um padrão ligeiramente azul. Uma parte do poder do cristal tinha entrado no arco através da corda, e as flechas que estavam perto das ondas de cristal, absorveram um pouco da energia a partir dele. Mas pela característica das flechas, então, pode-se ver que eram itens de uso único. Zhao Feng pensou profundamente por um momento antes de pegar um pedaço de galho do chão e atirá-lo com o Arco-Luo. O galho atingiu seu alvo de forma limpa, mas desintegrou-se polegada a polegada, lançando uma camada de gelo sobre o alvo sem selá-lo completamente em gelo. Parece que só as flechas que mudaram podem usar totalmente o poder do gelo. Zhao Feng pensou. Isso significava que as dezenas restantes de flechas eram itens preciosos, uma vez que poderiam congelar o alvo, e do poder exibido naquele momento, qualquer um sob o quarto céu do reino ascensionado seria totalmente selado se for atingido. Aqueles no quarto e quinto céu não seriam capazes de escapar em um curto espaço de tempo, mas eles ainda tinham uma alta chance de permanecerem vivos se eles estiverem dispostos a pagar um preço. Embora alguém no sexto céu do reino ascensionado não fosse selado em gelo, seu movimento seria afetado. O efeito disso era insano. O único problema foi que essas flechas azuis eram de uso único. Zhao Feng concluiu que se essas flechas fossem levadas de volta ao mundo exterior, elas se quebrariam devido à mudança de temperatura. Sim. A frieza que irradiava da lagoa congelada continuou. Zhao Feng estava perto e seu corpo estremeceu desde que seu poder de linhagem tinha um limite, e a duração do efeito de seu sangue escarlate, causado pelo fruto de sangue escarlate, estava chegando ao fim. Vamos! Zhao Feng olhou relutante para o lago congelante, mas seu instinto lhe disse que não era esse o seu tesouro. Isto era similar à espada espiritual devoradora da lua de sangue. Ele não podia controlá-lo. Zhao Feng precisava chegar ao reino espiritual verdadeiro para obter a misteriosa lágrima de cristal, e este era ele com o poder de sua linhagem. Outros no reino espiritual verdadeiro talvez não tivessem sucesso. Pensando nisso, Zhao Feng pensou que suas recompensas não eram tão ruins. O Arco-Luo tinha sido alterado pelo cristal e seu poder subiu meio nível. As flechas de uso único deram a Zhao Feng algumas cartas escondidas, e ele também sentiu que seu corpo tinha uma maior resistência contra o frio. Depois de deixar a lagoa congelante, Zhao Feng se dirigiu para a direção sudeste. No caminho, a temperatura continuava caindo. Era óbvio que a misteriosa lágrima de cristal era um item proibido na ilha limite do céu, e Zhao Feng acidentalmente a tocou, o que mudou a temperatura de toda a ilha. Sob a súbita queda de temperatura, as bestas Yao voltaram para suas cavernas enquanto os mais fracos morriam instantaneamente. Apenas as fortes bestas Yao não foram afetadas. Isso diminuiu a dificuldade do terceiro estágio, pois a probabilidade de ser atacada por uma horda de besta caiu drasticamente. Zhao Feng não sabia que esta ação tinha mais uma vez afetado todo o julgamento da cordilheira flutuante. 3 horas mais tarde, um desfiladeiro apareceu à vista. Poucas horas antes, ainda podia parecer um desfiladeiro normal, mas agora era um desfiladeiro de gelo.
No mapa mental de Zhaofeng, havia alguns grupos de bestas por aqui, mas por conta da mudança de temperatura, muitos deles tinham recuado para suas cavernas, o que facilitou a viagem de Zhaofeng. Este desfiladeiro tinha sido coberto por uma grande e poderosa matriz de ilusão, significando que deve haver algo de errado ali. Em termos de tamanho, este lugar era tão grande como o antigo jardim esquecido, mas ao contrário do outro estava escondido. Zhaofeng não sabia o que estava dentro do desfiladeiro poderia significar sorte ou desastre, ninguém sabia. Deve haver algum tipo de segredo aqui, uma vez que está escondido por uma matriz de ilusão. Zhaofeng voou para a beirada do desfiladeiro e olhou para baixo. De seu ângulo, o desfiladeiro parecia um abismo negro cheio de nuvens. O ruído e a aura fraca emergiram das nuvens com algumas auras arbitrárias mesmo mais fortes do que o reino espiritual verdadeiro quando foi emanado, mas sendo um mestre de matriz, Zhaofeng teve a resistência quase completamente de encontro às energias de ilusões mentais e, através de seu olho esquerdo, podia ver flutuações de poder na matriz. Zhaofeng não foi capaz de ver através de toda a matriz, mesmo quando ele usou todo o seu poder. Tudo que ele viu foi a paisagem do desfiladeiro. Não havia nenhum abismo negro nem uma terrível besta e ao rei. Seng. O corpo de Zhaofeng saltou no ar e flutuou pelo desfiladeiro enquanto ignorava o poder da matriz de ilusão. Quando ele pousou, sentiu como se estivesse caindo em um abismo, como se um monstro tivesse aberto sua boca e o tivesse engolido. No entanto, ele sabia que essa era a matriz em ação. Este era, afinal, um lugar antigo. Mesmo que ele tivesse o misterioso olho esquerdo, isso não significava que ele era imparável. Depois de saltar pelo ar algumas vezes, ele pousou graciosamente perto de uma vila. Havia velhos e jovens, homens e mulheres vestindo roupas muito simples, e elas pareciam velhas. Tofu picante, 2 por 1 moeda de cobre. Balas de caramelo, 1 moeda de cobre cada. Em todos os lugares, uma quantidade de gritos caóticos estavam presentes. Zhaofeng teve uma sensação estranha enquanto ele estava no meio deste mercado. Era como se este lugar não tivesse nada a ver com o julgamento da cordilheira flutuante, mas ele não achava que este lugar seria tão inócuo. Parece real, mas tudo aqui ainda é o poder da matriz. Zhaofeng suspirou em seu coração. O poder da matriz de ilusão era imenso e extremamente real. Mesmo o olho esquerdo de Zhaofeng não podia ver completamente através dele. Ele não podia imaginar como uma matriz poderia criar um lugar tão grande e tão específico. Havia pessoas vendendo legumes, mostrando truques e até mesmo gangsters. Tudo parecia tão real, e se não fosse por Zhaofeng ter seu misterioso olho esquerdo, ele não perceberia que tudo isso era falso. Ao mesmo tempo, alguns pensamentos adicionais apareceram na mente de Zhaofeng. Qual era o objetivo deste mercado? Para que ele serviria? O primeiro ancião falou sobre o julgamento antes e disse-lhe que nem tudo foi premiado com morte. Na verdade, as heranças justas geralmente testavam o coração e a vontade de alguém. Tinha de satisfazer os requisitos para obter os tesouros. Os participantes normais não seriam capazes de perceber que isso é falso. Por conseguinte, eu deveria tratar este lugar como real. Um pensamento apareceu na mente de Zhaofeng. Ele tentou coletar informações do mercado, mas percebeu que havia demasiado muitas informações.
Portanto, Zhao Feng decidiu vagar pela vila casualmente, até que ele ouviu a voz irritada de um jovem em um certo local: seus bastardos, solte a minha mãe. Essa voz era extremamente clara na mente de Zhao Feng, diferente das outras vozes caóticas. Mesmo que Zhao Feng não tivesse seu olho esquerdo, ele seria capaz de ver a diferença. A ilusão está deixando intencionalmente os participantes ouvir isso. Um sorriso apareceu no rosto de Zhao Feng. Virando-se para o lado, viu uma loja velha que vende bolos e uma mulher bonita que estava sendo arrastada por 3 gangsters. Solte a minha mãe. Um jovem vestindo roupas esfarrapadas lutou com um deles. Peng. O jovem foi esbofeteado por um dos gangsters e sangue manchou de seus lábios. HMPH. Seu pai jogou e perdeu, devendo 3.000 pratas. A loja cobre por 1.000 e sua linda mãe pode ir para o bordel Yong para trabalhar para liquidar a dívida. O dinheiro ganho lá é muito rápido. Um dos gangsters riu. Olhando até aí, Zhao Feng sabia o que tinha acontecido. Mesmo na realidade, ele interferiria sem hesitação. Além disso, havia uma grande chance de que isso fizesse parte do julgamento. A coisa mais importante era que este era um teste de herança íntegra e ajudar os fracos ao se livrar dos ímpios era uma obrigação. Vocês 3 caiam fora. Zhao Feng avançou e enviou um dos gangsters voando. Os outros 2 gritaram de raiva e foram para cima dele, um para a esquerda e outro à direita. O cultivo Zhao Feng foi trabalhado um passo de cada vez, e mesmo que ele não usasse sua verdadeira força, ele poderia facilmente derrotar os 2 gangsters. Os 3 gangsters foram todos enviados voando por um pontapé, respectivamente, e não seria capaz de levantar-se em um curto espaço de tempo. Muito obrigado. A bela mulher e o jovem ficaram todos extremamente gratos, mas Zhao Feng ainda podia ver que a mulher estava preocupada. Irmãozinho, qual é o seu nome? Zhao Feng perguntou. Meu nome é Li Luan. Grande irmão, você foi tão incrível naquela hora. O jovem disse admirado. Li Luan. Julgamento da Cordilheira Flutuante. NT, Li Luan, julgamento da Cordilheira Flutuante. Zhao Feng murmurou e se perdeu em pensamento ao olhar para este jovem. Para confirmar suas suposições, Zhao Feng decidiu ser uma boa pessoa até o fim e resolver todos os problemas da família de Li Luan. Os gangsters na vila foram espancados e derrotados por Zhao Feng e este último também escreveu algumas artes marciais de técnicas de nível básico até técnicas de nível alto para Li Luan. Contudo, depois de fazer tudo isso, Zhao Feng ainda não conseguiu nada. Ele suspirou em seu coração, poderia ser que a recompensa não estava destinada a ser dele. Zhao Feng sempre sentiu que esta vila não era tão simples como parecia, mas seu tempo era limitado, então ele decidiu sair depois de mais um dia. Ele sabia onde os lugares com tesouros estavam, ele não tinha que teimosamente ficar neste. No segundo dia, Zhao Feng disse adeus a Li Luan e sua família. Irmão Zhao, obrigado por toda a sua ajuda. Este é meu amado punhal, e agora eu estou dando a você. Li Luan entregou um item. Os olhos de Zhao Feng se iluminaram, mas aquele suposto punhal era apenas um pedaço de ferro velho e esfarrapado com uma escultura verde em forma de relâmpago. Pegando o pequeno pedaço de ferro, Zhao Feng instantaneamente sentiu uma aura calma envolvê-lo. Depois de fundir sua consciência interna, ele vislumbrou um cenário onde relâmpagos verdes brilhavam no ar e derrubaram uma montanha inteira em um único golpe.
Ao mesmo tempo, um pedaço de informação apareceu em sua mente, selo do relâmpago da cordilheira flutuante.